caracterizar a importância da família, seria justo fazermos uns respingos históricos. A palavra família vem do latim famulus, que era uma espécie de escravo em Roma, logo dos primórdios. Esses indivíduos constituíam um grupo do clã que mais tarde se mesclava com os membros através da comunhão carnal. Eram então chamados famílias. Também a palavra latina família significa o grupamento de indivíduos pertencentes à mesma consanguinidade. Historicamente, vamos encontrar como manifestações da família a denominada patriarcal. Ela era dirigida normalmente pelo homem, que ao constituir o grupo, estabelecia as regras e as normas de comportamento. Com o advento do cristianismo, a família passou a ter uma organização de natureza ética, baseada especialmente na genética. Se remontarmos, por exemplo, à Grécia, a educação familiar cabia às nutrizes. Em Esparta, por exemplo, a criança a partir dos 8 anos pertencia ao Estado, que lhe oferecia uma educação eminentemente militar, baseada socialmente na disciplina e na defesa do Estado. Foi mais tarde o imperador Adriano quem estabeleceu uma educação laica, fora da intimidade doméstica. E à medida em que o cristianismo se expandia, os laços morais passaram a dar à família um significado de apoio, de proteção. Foi, no entanto, a Revolução Francesa que se encarregou no século XVIII de romper as velhas tradições das famílias monárquicas, as famílias da elite, demonstrando que todo indivíduo que esteja vinculado de alguma forma a um clã constitui uma família. Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina espírita, coube a tarefa de estabelecer que existem dois tipos de família: a família biológica e a família espiritual. A biológica é aquela hoje que está estatuída através do DNA. E o DNA é de tal importância que no ano 2006, na Universidade de Adelaide, na Austrália, o Dr. Wolfgang apresentou um grupo de 4 DNAs, que eram os pais e os 2 filhos, sendo a pesquisa, portanto, mais antiga a respeito do DNA, com a finalidade de unificação do grupo familiar. Esse grupo de família passou, à medida do tempo, por várias alterações sociológicas, frutos da política dominante, das circunstâncias. Das famílias biológicas, aquelas materiais, Allan Kardec demonstra que os espíritos que reencarnam não são necessariamente da mesma sintonia emocional, nem da mesma evolução, sendo um verdadeiro laboratório em que essas almas voltam ao grupo consanguíneo para, através da fraternidade, do sentido solidário, estabelecer-se as bases da família universal. Porque todos nós provimos de um único ser, que é o Pai Celestial, que podemos chamar Deus, Jeová, Alá, como nos aprouver. Mas dessa causa única, que Allan Kardec definia como sendo a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Mas Allan Kardec teve uma grande preocupação de perguntar se esses laços que nos unem, graças ao surgimento do casamento, no direito romano mais tarde, e a esses deveres entre filhos e pais, e vice-versa, entre irmãos do mesmo clã, e com a sociedade comum, Allan Kardec pergunta na questão
577. O que aconteceria à sociedade caso desaparecessem os laços familiares? E os espíritos responderam que seria uma recrudescência do egoísmo, um retorno à barbárie. Porque através da educação doméstica, nós trabalhamos os impulsos, as más qualidades, e isso constitui o alicerce da sociedade, que é a sociedade, senão uma grande família, na qual está reunidas famílias-grupo, constituindo assim a humanidade. Por volta dos anos 50, chamados tecnicamente os anos dourados, a família experimentou uma grande crise, particularmente com as guerras que se sucederam no Sudeste Asiático. Foi nesse período que, na Califórnia, os jovens, sob a tutela de um marxista, resolveram abandonar a guerra e promoveram a filosofia da flor e do amor. E logo de imediatamente romperam com as tradições familiares. Quais seriam essas tradições? O respeito ao lar, a identidade com os pais, os deveres para com aqueles que constituem o clã e, acima de tudo, a educação de natureza moral e de consequência social. A partir daí, a revolução hippieísta estabeleceu que a família estava superada, como também as suas tradições. E a partir deste momento, as revoluções culturais foram muito violentas em todos os aspectos da sociedade. Da mesma forma que houve na Inglaterra no século XVIII, a Revolução Industrial, houve no século XX a Revolução Familiar. E os jovens, procurando a realização do seu organismo, decretaram que o sexo não era apenas um aparelho reprodutor, mas um instrumento de prazer, prazeres inconsequentes, porque antecipar o momento do amadurecimento do próprio organismo e da função dos órgãos anexos pela precipitação do prazer. E como o organismo tem leis que são inexoráveis, veio o cansaço, vieram o tédio, a solidão e o uso das drogas, como sendo uma fuga para lugar nenhum. E através dessa fuga, a decomposição da sociedade como hoje se encontram. E através de filosofias absurdas e materialistas, a desagregação do lar e, por compensação última e rápida, o desespero de uma sociedade que marcha para o vazio existencial, na opinião valiosa de Carl Gustav Jung, mas também na própria opinião do Marx, ao apresentar no seu processo da Revolução Comunista a necessidade de corromper-se o jovem e de matar as estruturas do judaísmo, do cristianismo. No Ocidente, as duas grandes doutrinas religiosas que apresentam a disciplina ética do equilíbrio e as lições notáveis do amor como compensação ao próprio ato familiar na busca do equilíbrio e da felicidade. Desse modo, vivemos um clima de natureza espiritual muito grave. E aí estão os efeitos dos transtornos de natureza psicológica e as fugas espetaculares para a depressão, para o suicídio, ou a imersão na drogadição, a ponto de todas as grandes cidades do mundo terem as suas áreas denominadas Cracolândia. Eu me recordo, por exemplo, da Suíça. Em Zurique havia a Pickplatz, uma praça em que todos os jovens podiam vir utilizando-se de drogas da pesada, drogas químicas. E grande parte da Europa convergia para Zurique, para Viena, no metrô, na Praça Karl Marx,
no coração de Viena, defronte do Teatro da Ópera, até que as autoridades foram obrigadas a tomar decisões. Ainda hoje, em países civilizados como a Holanda, podem-se observar os jovens que se perderam a si mesmos e que abandonaram a família. Então, a família no século XXI é nada mais do que o casal reprodutor que, a partir dos 15 anos, dá liberdade de seu filho transferir-se e assumir as próprias responsabilidades biológica e emocionalmente, qual o discernimento, a experiência que um jovem de 15 anos tem para assumir as responsabilidades de residir no apartamento, sem qualquer assistência de natureza moral, social e até mesmo educacional. Então, o Espiritismo, na atualidade, restaurando o equilíbrio da verdadeira fraternidade, vem nos convocar à reestruturação da família.